Olá, libertos, graça e paz, tudo bem com você? Será que nós nos comunicamos de maneira correta como cristãos? Como é a nossa vida quando o assunto é a comunicação? Então, meus queridos, o tema de hoje é comunicação cristã. Vamos para o vídeo então. Muito bem, estamos de volta. Eu sou o Rodrigo Oliveira do canal Libertos e se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, vá lá agora, dá seu likezinho, compartilhe com teus amigos. Vamos junto levar a palavra de Deus para quem ainda precisa. Vamos lá então. Muito bem. Como o nosso assunto hoje é sobre comunicação, eu não poderia deixar de falar sobre o ocorrido da semana que passou. E que, embora tenha sido mais uma dentre várias semanas onde se tem noticiado diariamente mortes pelo mundo devido ao coronavírus, essa especificamente que passou para os brasileiros e principalmente dentre os comunicadores, amigos, familiares e admiradores do esporte, a semana ficou ainda mais triste. Principalmente para o ramo da comunicação, pois faleceu nessa terça-feira passada por complicações causadas pelo vírus o jornalista e também meu xará, Rodrigo Rodrigues, que ele era apresentador lá do Esporte TV da Rede Globo. Queria deixar aqui já de primeira mão os meus sentimentos à família e que Deus possa confortar a todos nesse momento tão difícil na vida de vocês, ok? Bom, quando eu era criança, uma coisa que me intrigava muito relacionada à comunicação eram as histórias que eu ouvia sobre a Torre de Babel. Já ouviu falar sobre essa torre? Pois é. Eu ouvia muitas histórias sobre ela, mas não sabia de onde eram e muito menos quem as criou. E essa dúvida cresceu comigo até que, lendo a Bíblia, encontrei a verdadeira origem dela. E descobri também que a maioria delas eram apenas histórias com E e não histórias com H. E que apenas uma era real, que você pode encontrar lá em Gênesis 11. Depois você dá uma lida aí na sua Bíblia para confirmar isso, beleza? Mas em resumo, é mais ou menos assim. Os homens, de forma arrogante, queriam criar uma torre com o intuito de chegar lá no céu. Ou seja, uma atitude humana totalmente soberba e egoísta. Já se viu, chegar ao céu por uma torre. Inacreditável, Lá no verso 4 de Gênesis 11 diz que o homem queria algo para deixar marcado na história e não ser esquecido jamais. E no verso 6, a Bíblia diz ainda que naquela época todos falavam o mesmo idioma. Embora ela não mencione qual era, e eu muito menos aqui vou me atrever a dizer qual seria esse idioma, mas o importante a gente tem que saber é que naquele tempo todo mundo, todos os povos conseguiam se comunicar entre si. Só que Deus viu que o homem não tinha mais boas intenções no coração, já que começaram a achar que seriam iguais a ele, construindo uma torre que chegaria ao céu. Olha só. Muita petulância, Pois é, lá no verso 7 a 9, vemos que Deus resolveu confundir os idiomas, para que eles não fizessem ainda um mal maior. Assim, o dispersou por toda a terra. E Deus deu o nome àquele lugar de Babel, ou seja, mistura de línguas. E daí então temos a origem dos vários idiomas que existem hoje na Terra. Agora, será que ainda existe nos tempos atuais algum reflexo da Torre de Babel? Será que construímos torres incomunicáveis ao nosso redor? Eu, particularmente, diria que existem vários reflexos e todos eles são utilizados pelas pessoas que cada dia ficam ainda mais distantes uma das outras. Principalmente para aquelas que acreditam estar no topo e começam a ignorar as outras que, por não terem tal sucesso ou condição financeira parecida com eles, passam a ser então consideradas inferiores ou insignificantes. O contato em si tem se prejudicado a cada vez mais com o avanço das tecnologias, principalmente com o advento do celular. Eu não falo aqui do fato de comunicar-se, até porque ele é muito bom nisso, Falo em conversar, se expressar, falo em relacionamento. Este aparelhinho que une várias pessoas distantes pela comunicação, seja nacional ou internacionalmente, passou a ter uma utilidade que eu diria ser destrutiva atualmente, pois vem pouco a pouco reduzindo o contato visual. Basta imaginar que tem pais que conversam com o próprio filho pelo celular. Mas o que isso tem de mais? Tem muita coisa quando o filho está dentro do quarto e na mesma casa,
E você tem construído a sua torre também? Como tem sido a sua comunicação com as pessoas que te rodeiam? Na correria atual, as pessoas constroem sem perceber milhões de torres e muitos de nós passamos a morar nos topos delas e não queremos descer jamais de lá. Já outros vivem na base dela e não se importam também de subir. O individualismo vem se expandindo muito e a comunicação tornando-se cada vez mais escassa e com muitos ruídos. É a esposa dizendo uma coisa e a esposa entendendo outra e vice-versa. O filho tenta conversar com os pais e um deles logo diz: filho, vai ver um desenho ou jogar no celular. Papai e mamãe não podem conversar agora. A lógica seria que tudo se resolvesse com o diálogo, mas como estamos indo na direção onde ele não é mais usado, as consequências para as gerações vindouras podem ser catastróficas. A comunicação, ela se divide em quem emite a mensagem, ou seja, o emissor, a mensagem propriamente dita, e o receptor, que é quem recebe a mensagem. Entretanto, a comunicação nunca é 100% nítida. Sempre existe algum tipo de ruído no meio, o que pode prejudicar, em alguns casos, a eficácia dessa comunicação. A vida passa muito rápido. Portanto, construa uma torre que você e os outros possam se comunicar sem interferência. Ruídos fazem parte da comunicação, sim, mas estes ruídos não podem afetar a sua comunicação com quem quer falar com você diariamente: Deus. Mas cuidado, hein? Como diz o ditado, há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Portanto, se tiver a oportunidade, pronuncie somente algo que for edificar alguém e lance no ar apenas aquilo que possa edificar o próximo. Deus abençoe, graça e paz, e até o próximo vídeo, hein? Bye!